Sim, Deus é o único motivo do nosso louvor. Como é bom nós declararmos isso com o coração cheio de alegria por quem Deus é e pelo que Ele tem feito. Como é bom louvarmos a cada dia e por cada dia que Ele nos dá. Louvamos porque diante da fraqueza e da falta de direção, o Senhor é a nossa força e a nossa salvação, a alegria do nosso coração. Eu quero convidar você a continuar louvando, mas agora com o hino Igreja em Adoração. A Igreja em Adoração. Vamos continuar falando sobre a grandeza do nosso Deus, porque o povo congregado, embora não aqui, louva e quer ser ensinado para crescer na fé. Por isso nós pedimos ao Espírito Santo que dissipe as trevas do nosso coração quando nos assentamos aos pés de Jesus Cristo. Vamos cantar esse hino, a Igreja em Adoração. Constrangidos por tão grande amor e beleza do nosso Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, nós podemos declarar que Ele é inigualável. Abra comigo a Escritura Sagrada no Salmo 86. Veja como esse Salmo nos chama à confiança. Salmos 86. Fala da grandeza do nosso Deus, da beleza do nosso Deus, e uma demonstração como que o coração do salmista é derramado. Davi escreve esse salmo. Salmo 86. Acompanhe comigo a leitura, com fé, com atenção. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade, para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti. Por que me respondes? Não há
entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Eu vou repetir o verso 12. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim, compadece-te de mim, concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Como não viver para um Deus assim? Como não louvar e engrandecer um Deus assim? Como não desejar falar com um Deus assim? Vamos orar e depois nós vamos cantar. Pai, louvado seja o teu santo nome por meio dos nossos lábios, e adorado seja o Senhor por meio da nossa vida. Tu és Deus paciente, cheio de graça e misericórdia. O Senhor ainda não fulminou todos aqueles que são contra ti, porque o Senhor está agindo com misericórdia para resgatar os que são teus. E nós queremos te agradecer. Nós que já pertencemos à família da fé, somos teus filhos e filhas, queremos te agradecer por essa graça imerecida, irresistível, infinita, maravilhosa. Muito obrigado. Receba nosso louvor, pois queremos agora oferecer ao Senhor os nossos cânticos. Toda a glória seja para o Senhor e para todos sempre, pois nós nascemos para te adorar. Se não for para te adorar, por que estamos aqui, Senhor? Muito obrigado. Ao único e verdadeiro Deus, nós queremos oferecer a canção dos nossos lábios, mas a declaração de amor do nosso coração. E nós fazemos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar com alegria, com fé e declarar a nossa confiança no Senhor. Boa noite, vamos começar então mais esse momento de louvor, declarando que Cristo é o Senhor. A Jesus, o Senhor.
confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Se não fosse para adorar o Senhor, não existiria razão de estarmos aqui, de estarmos prestando esse culto. Então, que realmente possamos cantar isso agora alegremente, reconhecendo que a razão da nossa vida é adorar a Ele. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Para finalizar esse momento de louvor, vamos estar declarando toda glória, toda força àquele que é único e digno de receber tudo isso. Ao único que é digno de receber a honra e a glória.
Boa noite, irmãos. Que a graça, a paz, o amor e a misericórdia do Senhor esteja presente na sua vida, em sua casa e com a sua família. Eu quero convidar você, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 7, a partir do versículo de número 31. Marcos capítulo 7, a partir do versículo 31. Palavra do Senhor que diz: De novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: Tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te damos neste momento. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, como sempre tens feito a partir do púlpito desta igreja. Que tu possa ministrar a cada coração, a cada vida, a cada pessoa, Senhor. E onde quer que essa mensagem venha chegar, que o Senhor possa usá-la para que vidas sejam transformadas, que pessoas sejam tocadas, curadas e, sobretudo, sejam salvas. Eu te peço ainda, de maneira especial, que o Senhor possa falar ao nosso coração, mostrando-nos a tua vontade. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. O título do sermão desta noite é Jesus, o Deus do Efatá. Sabemos que Marcos, o autor do evangelho que leva o seu nome, não era um dos 12 discípulos de Jesus. O que Marcos conheceu sobre o ministério e sobre a obra de Jesus foi, em primeiro lugar, por intermédio de Pedro, já que a casa de sua mãe, Maria, em Jerusalém, veio a tornar-se um centro de reunião dos apóstolos. E, em segundo, por meio de Barnabé, o primo mais velho, e também por meio de Paulo, durante a primeira viagem missionária. Todavia, foi a sua associação com Pedro que lhe deu condições de conhecer muito mais de perto o ministério do Senhor Jesus. No final da carreira de Pedro, em Roma, Marcos estava com ele. Sem dúvida, as experiências do velho apóstolo com Cristo forneceram ao escritor a matéria-prima para compor seu relato tão belo. Vejam o caso, por exemplo, deste passo das Escrituras que hoje nós abordaremos. Somente Marcos o registrou, o que implica que esse fato que trataremos hoje chamou a atenção de Marcos quando Pedro narrava. E então ele não teve outra alternativa que não fosse registrá-lo e assim chegou ao nosso conhecimento. Eu gostaria, com base no texto bíblico desta noite, compartilhar algumas lições que nós aprendemos. Primeira lição: Jesus é o Senhor do de novo. O Senhor do de novo. Versículo 31, de novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. A expressão de novo chama a nossa atenção para a ação de Jesus. O Senhor já havia sido expulso daquela região, depois de haver libertado o homem que era atormentado por uma legião de demônios. Mas então, de novo, Jesus estava na mesma região, inclusive sofrendo mais uma vez o perigo de ser hostilizado pelos gerarenos. O de novo implica que Jesus não desistiu da sua missão junto àquelas pessoas, nem se intimidou pela presença de potenciais opressores. Queridos irmãos, nós somos tentados a todo momento a desistirmos da nossa missão, nós somos tentados a todo momento a retrocedermos, às vezes no primeiro sinal de dificuldade, às vezes no primeiro momento de hostilidade, nós pensamos em largar tudo e voltar para trás. Às vezes é um olhar hostil,
às vezes uma fala áspera de alguém, e isso já serve como sendo o suficiente para nos fazer oscilar, nos fazer calar e até, não raras vezes, para nos fazer voltar. Não é isso que Cristo fez e não é isto que Cristo faz. Jesus nunca desiste, nunca. Podemos dizer que quando o assunto é salvação, sim, Jesus é o Senhor do de novo. Ele volta, ele persiste. O Senhor não desiste de nenhum dos seus eleitos. Louvado seja o Senhor. O escritor aos Hebreus, em o seu livro, no capítulo 10, versículos 37 a 39, ele vai dizer: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem, virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Louvado seja o Senhor. Um verdadeiro discípulo de Jesus não desiste. Aleluia. Porque um verdadeiro discípulo de Jesus aprendeu com seu mestre, aprendeu a nunca retroceder, a nunca voltar atrás. Paulo diz que nós devemos deixar para trás as coisas que para trás ficam e prosseguirmos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Se você, querido irmão, é de fato o verdadeiro servo do Senhor, então você é o servo do Senhor do de novo. Então, não desista, não se entregue, não entregue os pontos. Seja de fato um homem e uma mulher do de novo. Pessoas que não desistem, pare de reclamar. Que às vezes a gente fala assim, não é? Às vezes falamos algo que podia talvez estar passando pela cabeça dos discípulos, mas de novo Tiro e Sidom, de novo Decápolis. Sim, de novo. Novamente, porque servimos ao Senhor do de novo, servimos ao Senhor que se compadece daqueles a quem quer salvar, do Senhor que vai uma vez, que vai duas vezes, e assim também Ele nos ensina. Será que a primeira vez não bastaria Jesus? É claro que sim, mas Ele nos ensina, com a sua persistência, a sermos também persistentes. Segunda lição, Jesus é o Senhor da travessia. Preste atenção, Jesus é o Senhor da travessia. Em Marcos capítulo 7, versículo 31 diz assim: através do território de Decápolis. Jesus estava atravessando, estava numa travessia de cidades que não eram suas. E nós vamos falar um pouquinho sobre Decápolis para que você possa entender e entender muito bem. Decápolis era uma liga de 10 cidades greco-romanas que estavam estabelecidas na área ocidental do Jordão, numa região semidesértica, pertencendo hoje ao território da Jordânia. O lugar, por ser muito aberto, facilitava ataques militares. Por isso havia a Liga das 10 Cidades, a Decápolis, e servia não somente para facilitar o comércio entre as cidades, mas também para facilitar a autodefesa contra inimigos de fora. Eram cidades predominantemente gregas, que surgiram por meio das conquistas de Alexandre o Grande, propiciando então a imigração de vários cidadãos gregos para aquela região. Agora, eu gostaria que você parasse um pouquinho e imaginasse a cena. Jesus estava retornando da região de Tiro e de Sidom e atravessando a região de Decápolis. E como sempre, uma multidão de pessoas o seguiam. A expressão de Marcos, capítulo 8, versículo 1, que vamos estudar no próximo sermão, a expressão naqueles dias, indica que Jesus permaneceu por um tempo considerável ali naquelas cidades. Ele tinha uma obra a fazer ali, nós não sabemos quanto tempo foi, mas sabemos que foi o tempo necessário para que ele fizesse o que deveria fazer ali. Foi na cidade de Gesara, uma das 10 de Decápolis, que Jesus libertou o Gerazeno. E ali estava novamente Jesus ao alcance das multidões. A expressão grega é anameson.
Anameson, que quer dizer no meio das cidades. Onde estava Jesus? Jesus estava no meio das cidades. Com mais aquele episódio, então Jesus estava dando uma mensagem muito clara de salvação, a salvação que se estenderia além dos arraiais judaicos, alcançando então os gentios, as gentes, os outros povos. Jesus já havia libertado um homem possesso de demônios e também havia libertado a filha da mulher cirofenícia. E agora estava novamente naquela região para fazer a sua obra. Decápolis era completamente envolvida no culto pagão, mas isso não impediu o bom mestre Jesus de atravessá-la com o fito de levar aquelas pessoas libertação. Mas, queridos, preste atenção, Jesus não permaneceu ali mais do que o tempo necessário para que viesse a fazer a sua obra. Querido irmão, querida irmã, as cidades de hoje não são diferentes das cidades de Decápolis daquela época. Os princípios e valores da cidade em que vivemos não são os princípios e valores da cidade de Deus. Os princípios e valores desta cidade não são os princípios e valores do reino de Deus. Portanto, não tem esta cidade como a sua cidade definitiva, não. Porque a nossa verdadeira cidade é aquela que não tem fundamentos nesta terra. Então façamos como Jesus, que não se deteve em Decápolis mais que o necessário. Façamos como Abraão. A palavra do Senhor, Hebreus capítulo 11, versículos 9 e 10 vai dizer que pela fé Abraão peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, verdadeiros fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e também o edificador. Louvado seja o Senhor. O apóstolo Pedro trouxe ensinamento semelhante. Pedro nos ensina que a cidade em que nós vivemos hoje é uma paroiquia, ou seja, é uma casa alheia, é uma terra alheia, não é a nossa. Então o nosso coração não pode estar aqui, nesta cidade, o nosso coração tem que estar no céu, porque é para lá que nós vamos. Nós somos cidadãos do céu. Precisamos entender que somos apenas aqui nesse mundo peregrinos e forasteiros. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11. E ainda que estejamos envolvidos no meio da cidade, precisamos entender que é apenas anameson. Estamos atravessando a cidade como peregrinos e como forasteiros. Nós precisamos aprender com Jesus. É apenas uma travessia, querido. É apenas uma travessia, querida. Você entende assim? Por isso, sempre seremos vistos pela cidade como pessoas estranhas a ela. E glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira lição. Jesus é o Senhor que responde súplicas. Sim, Jesus é o Senhor que responde súplicas. Marcos capítulo 7, versículo 32 vai dizer: então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Preste atenção. Durante a travessia, um homem com duas debilidades, duas deficiências físicas é trazido e apresentado a Cristo por seus amigos. Trazem e suplicam ao Mestre e dizem: Senhor, imponha suas mãos sobre ele. Porque nós cremos que se o Senhor impuser suas mãos sobre ele, algo vai acontecer. Percebem a súplica? Podemos chamar essa parte aqui do texto bíblico dessa noite como a participação de amigos intercessores. Sim, amigos suplicantes e intercessores que trazem uma pessoa necessitada para ser atendida pelo Senhor Jesus. E essa parte da narração é linda, louvado seja o Senhor. Primeiro porque me ensina que um verdadeiro amigo é aquele que se esforça para conduzir o seu amigo até a presença de Jesus. Louvado seja o Senhor. Segundo, porque o verdadeiro amigo é aquele que
com súplicas, intercede por seu amigo ao Mestre Jesus. E Jesus valoriza muito isto. Então Jesus para. Tudo que ele estava fazendo, a sua travessia aí, ele passa a dar atenção àquela pessoa de maneira muito especial. Jesus valoriza amigos que intercedem por amigos. Louvado seja o Senhor. Provérbios capítulo 18, versículo 24 nos ensina que o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que o irmão. Por que tem muitos amigos e sai perdendo? Como assim? Porque aquele que diz possuir muitos amigos não são amigos de verdade. São pessoas que não passam de amigos nominais, mas aquele que tem um verdadeiro amigo tem um irmão. O verdadeiro cristão tem sempre que se preocupar com a vida espiritual de seu amigo. Portanto, eis aí um desafio para mim e para você. Se você tem amigos que não são ainda cristãos, fale de Jesus para ele. Se você é de fato amigo, fale de Jesus. Leve-o, conduza-o até a presença do Senhor e interceda por ele com súplicas, porque o Senhor valoriza isto. Você tem amigos? Tem conduzido seus amigos a Jesus? Tem suplicado por eles? Intercedido? Qual o esforço que você tem desferido para conduzir seus amigos à presença do melhor amigo, o Senhor Jesus? Quarta lição. Jesus é o Senhor do contato especial. Jesus é o Senhor do contato especial. Veja Marcos capítulo 7, versículo 33, que diz: Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Preste atenção. Marcos, conforme a tradução de Almeida, revista atualizada, afirma que se tratava aquele amigo trazido e apresentado a Jesus de um surdo e gago. E certamente a palavra gago não é a melhor das traduções. E eu peço que você entenda que a palavra gago se refere a alguém que tinha muita dificuldade em se expressar, muita dificuldade em falar. Ele era incapaz de articular palavras. Provavelmente se tratava de um surdo de nascença, que devido à surdez não conseguiu desenvolver a fala. Olha que interessante, que eu aprendi com um especialista. O processo do aprendizado da fala é um processo de repetição. Sim, a criança, ao ouvir as palavras repetidamente, começa a articular cada som, cada palavra e a juntar e a formar palavras, reproduzindo esses sons. E assim, através do tempo, a fala vai se desenvolvendo. Palavra por palavra, depois frase por frase e depois período por período, e assim ela passa a se expressar. Um surdo de nascença, no entanto, não consegue articular as palavras porque não pode ouvi-las à exaustão, claro, nem pode ouvi-las, e também não pode repeti-las. Então, não raras vezes uma pessoa que é surda, não quer dizer que ela seja muda também, mas a dificuldade na fala é justamente por causa da surdez de nascença. Guarde essa informação, isso vai ser muito importante daqui a pouco no nosso sermão. Como eu já disse, Jesus dá uma atenção especial àqueles amigos e sim, Jesus atende. Jesus o retira da multidão, percebe, consegue ver, imaginar. Jesus então o retira do meio da multidão, porque era necessário comunicar àquela pessoa de forma especial, devido à sua deficiência especial. Então, Jesus o conduz à parte. Jesus começa então a gesticular e falar com ele através de gestos, para que aquele homem pudesse entender o que Jesus queria falar, o que Jesus queria dizer. E ele precisava também fazer com que aquele homem entendesse diante de quem ele estava. É possível, queridos, que com as limitações daquele homem, ele provavelmente conhecia muito pouco sobre a pessoa de Jesus. Mas quando Jesus o conduz à parte, ele estava dizendo: eu te valorizo, eu
te vejo como uma pessoa, eu te toco, eu quero cuidar de você. Percebe? Era isso que o bom mestre estava fazendo. Eu te valorizo, eu te vejo, eu te toco. Eu te trato como uma pessoa que merece o meu cuidado especial. Se tratava, claro que, um relacionamento especial que Jesus estava tendo ali com um desconhecido, de onde, naquele relacionamento da pessoa de Jesus, fluiria poder, e aquela pessoa tão sofrida seria então curada. Talvez você não consiga imaginar, querido irmão, o que significava para um judeu, sobretudo para um rabi, para um mestre em Israel, tocar num gentio, numa pessoa impura, mas mesmo assim Jesus o faz. E por que Jesus faz isto? Porque Jesus se importa. Porque Jesus é o Deus do contato especial, independente da circunstância ou de quem quer que seja. Jesus é aquele que tem um contato especial. Mais uma vez, imagine a cena. Jesus, com um gesto, se expressa ao homem surdo, de forma que ele pudesse entender o que estava passando. Então Jesus toca nos ouvidos dele, como se dissesse assim, eu vou intervir agora na sua audição. Compreende? Você compreende? Eu vou intervir na sua audição. Em seguida, Jesus aplica a própria saliva e toca a sua mão na língua daquele homem, dizendo assim, eu, Jesus, vou intervir agora na sua fala. Ou seja, tudo aquilo que te faz enfermar, que te faz sofrer, tudo aquilo que te faz ser diferente da sociedade, eu, hoje, vou intervir. Em João, no capítulo 9, versículo 6, Jesus também aplica saliva para curar um cego de nascença. Aqui, um surdo de nascença. Em João, um cego de nascença. Percebe a importância da saliva? Porque a saliva é algo pessoalíssimo. Jesus está falando de forma pessoalíssima àquele homem, eu me importo com você, eu me preocupo com você, eu me preocupo com a sua história, com a sua vida, com o seu sofrimento. Eu olho para você e eu te vejo como uma pessoa humana, um filho do meu pai, um eleito a quem eu também amo. É claro que talvez, querido irmão, não seja o retrato mais bonito de ser visto para alguém que observe aquela cena de fora, mas para aquele homem assaltado pela vida, marginalizado, escanteado, se tratava de um gesto maravilhoso. Alguém como um rabi de Israel, um mestre, era capaz de ir até ele, tocar em seus ouvidos e depois tocar em sua língua. Alguém capaz de fazer aquilo era alguém que amava muito, e isso é impressionante. Você percebe o que está acontecendo aqui? O tratamento especial de Jesus com aquele homem tem que nos sensibilizar. O tratamento especial de Jesus com aquela pessoa tem que me chamar muita atenção. É por isso que, quando Pedro relatava aquilo para Marcos, aquilo pulsou forte no coração do evangelista, ele disse, eu tenho que contar essa história. Porque certamente quando Pedro falava, havia algo diferente naquele relato. Louvado seja o Senhor. Jesus, sensibilizado com aquele homem, não teve nojo, não fez acepção de pessoas, não mediu esforços, não se imiscuiu de ajudar aquela pessoa tão sofrida, que com certeza, para aquela sociedade era alguém que não merecia estar no centro, senão à sua margem. E nós? Fazemos acepção de pessoas? Será que nós decidimos quem merece nossa valiosa atenção ou não? Será que nós decidimos quem merece que apliquemos o nosso tempo em suas vidas? O nosso precioso tempo? Ou não? Sejamos sinceros, queridos. Sejamos sinceros. Será que nós não somos como aqueles que passam de largo, como na parábola do bom samaritano? Pense sobre isso. No livro de Jó, o próprio Senhor afirma, não farei acepção de pessoas, nem usarei de lisonjas com o homem. Está em Jó, capítulo 32, versículo 21. Paulo, no mesmo diapasão, em Romanos, capítulo 2, versículo 11, diz, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Glorificado seja o nosso Deus, queridos. Glorificado que Ele não faz acepção e não fez acepção de mim e nem faz acepção de você. Em quinto e último lugar, Jesus é o Deus do Efatá. Repito,
Jesus é o Deus do Efatá. Marcos capítulo 7, versículos 34 e 35 vai dizer: depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Louvado seja o Senhor. O fato de Jesus haver suspirado de uma forma profunda como fez, demonstra grande consternação. Demonstra alguém que se compadecia do sofrimento daquele homem. E então Jesus, imagine a cena, Jesus, olhando para o céu, suspirando, diz: Efatá, e imediatamente o ouvido daquele homem foi aberto. O ouvido do surdo foi completamente aberto. O empecilho da língua desapareceu. Ele passou a ouvir, sendo que era surdo, e passou a falar, sendo que era gago, sendo que tinha dificuldades, sendo que não sabia articular palavras, porque não teve condições de aprendê-lo. Efatá, disse Jesus, e tudo aconteceu. Efatá. E eu fico perguntando, queridos, por quê? Por que Marcos, quando escreveu o seu evangelho, utilizando o grego koiné? O livro de Marcos foi escrito em grego. Então, o que levou Marcos a registrar a palavra aramaica utilizada por Jesus, efatá? O quê? O que tem? Por que ele não utilizou apenas a expressão correspondente no grego koiné? Por quê? Talvez alguém possa dizer que efatá seja uma expressão mágica. Talvez o uso de tal expressão também dê a mim e a você capacidades sobrenaturais. Quem sabe? E a gente possa sair por aí orando, efatá, efatá, efatá. Será? Será que foi por isso? Eu acredito que não. Mas, antes de responder essa pergunta, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Por que, neste milagre específico relatado por Marcos, da cura desse mudo, desse surdo, por que Jesus utilizou a saliva? Por que lá em João, na cura do cego de nascença, Jesus utilizou a saliva? Por quê? Por quê? Abra sua Bíblia em Isaías, o capítulo 35, a partir do versículo de número 1. Isaías 35, a partir do versículo 1. Palavra do Senhor que diz: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá o narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. E deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. E olha o que diz a palavra: eis o vosso Deus. A vingança vem com ele, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. E os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto e os ribeiros no ermo. Essa profecia se dirige ao Messias. Somente o Messias poderia abrir a visão dos cegos. Somente o Messias poderia restaurar, abrir a visão, a audição aos surdos. Somente o Messias poderia estabelecer a fala para os mudos. Só o Messias. E quando ele usa a sua saliva, ele está dizendo: eu mesmo, é pessoal, é pessoalíssimo. Outro não pode fazer, eu faço. Eu sou o Messias. Então ele toca de maneira especial nessas pessoas. O contato é especial com essas pessoas por causa da pessoa especial de Jesus, o Messias. Louvado seja o Senhor. A saliva de Jesus representa uma forma inquestionável
de que apenas Ele mesmo Jesus, poderia fazê-lo, abrindo os olhos aos cegos, abrindo os ouvidos aos surdos, abrindo a língua aos mudos, somente Ele, Jesus, o Messias. Marcos estava querendo evidenciar que Jesus era o Deus do Efatá, o Deus do abre-te. Ninguém, senão o próprio Messias, poderia fazê-lo. Marcos estava dizendo, é Jesus, o Messias predito por Isaías. É Ele, o Cristo, o Salvador, o Libertador. Louvado seja o nosso Deus. Em Isaías, o capítulo 22, também no versículo 22, a palavra do Senhor diz, porei sobre o seu ombro, sobre o ombro do Messias, a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Ele fechará e ninguém abrirá. Apocalipse capítulo 3, versículo 7, João diz que aquela palavra é atribuída ao próprio Messias e se refere em cumprimento à pessoa de Jesus. O Cristo glorificado diz, Ele mesmo por seus lábios, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 7, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha, e ninguém abrirá. Louvado seja o Senhor. Jesus é o Deus do Efatá. Amém? Você crê? Qual é a sua causa, igreja? Qual é a sua causa, meu irmão, minha irmã? Qual é a grande dificuldade que você tem? Seria o seu cônjuge? Seriam seus filhos, seus pais? Qual é a causa? Seria o emprego? Ou o desemprego? Qual é a sua causa, querido? Ouça, quando o anjo Gabriel anunciou à Virgem que ela conceberia e daria luz ao Salvador, então ela, Maria, questionou e disse, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. E respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente, porque ela não podia fazê-lo, concebeu um filho na sua velhice, sendo já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Compreende? Porque, diz o anjo, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas capítulo 1, versículos 34 a 37. Você percebe isto? Jesus é o Deus do Efatá. Aleluia. Ele tem em sua mão a chave de Davi. Tu confia no Senhor. Peça ao Senhor com súplicas. Faça assim. Insista em oração. Batei, batei e a porta abrir-se-vos-á. Não é assim que o Senhor ensina? Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Louvado seja o Senhor. Qualquer que seja a situação que você possa estar sofrendo agora, lembre-se, Jesus, o Deus do Efatá, está hoje ao seu alcance. Você acredita nisso? E eu concluo esse sermão olhando para os versículos 36 e 37. Palavra do Senhor que diz, mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, preste atenção, quanto mais recomendava, dá a ideia que foi 1, 2, 3, algumas vezes, quanto mais recomendava, quanto mais eles divulgavam, maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Percebe o que está acontecendo? O texto diz que Jesus ordenou àquele que fora curado e também aos seus amigos, não contem nada para ninguém. E eles não conseguiram. E quanto mais ele recomendava, eu não já falei para vocês não contarem, mas Senhor, como não contaríamos? Não contem nada para ninguém. Daqui a pouco o Senhor, eles saíam e novamente replicavam aquilo que aconteceu para 1, 2, 3, 10, centenas de pessoas. Daqui a pouco, Jesus, não contem nada para ninguém. Senhor, como não, Senhor? Então eles não conseguiam fazer. E divulgavam porque estavam extremamente maravilhados com a ação do Deus do Efatá. Tudo Jesus tem feito esplendidamente bem. E não somente faz ouvir os surdos como falar
Os mudos, como poderiam se calar? Como poderiam ficar mudos? Como poderiam? Porque ouviram a voz do Senhor dizendo uma única palavra, Efatá. Uma única palavra com os olhos fitos no céu, Efatá. Uma única palavra como quem se dirigia ao Pai, Efatá. Uma única palavra que ao mesmo tempo era uma ordem e também uma oração, Efatá. Ouça, Jesus só disse uma única palavra, Efatá. E tudo aconteceu, tudo. O verbo que habitou entre nós, como disse João, verbalizou apenas uma palavra, Efatá, e demonstrava para todos que ele era o Messias, o prometido de Deus. Ouça, uma única palavra, meu irmão e irmã. Jesus mudou a realidade das coisas. Certo estava o centurião a dizer, a reconhecer a autoridade de Jesus. Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu servo será curado. Louvado seja o Senhor. Eu aprendo com o homem curado da surdez e da sua dificuldade de articulação da fala, que eu não posso ficar calado diante daquilo que o Senhor me fez. Eu não posso. Eu aprendo que você não pode ficar calado diante daquilo que o Senhor te fez. Não depois de Jesus ter nos afastado da multidão, a multidão de pecadores, da súcia dos malfeitores, não depois de Jesus ter me tratado de forma especial, não depois de Jesus ter tocado nos meus olhos para me fazer enxergar, nos meus ouvidos para me fazer ouvir e na minha boca para eu poder falar. Eu não posso ficar calado. Louvado seja o Senhor. Aquele homem que antes não podia ouvir, agora ouvia Jesus perfeitamente e não podia falar. E agora falava perfeitamente, e ele falava daquilo que o Mestre lhe fez. Louvado seja o Senhor. A promessa que Israel possuía era que quando o Messias viesse, abriria os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos e a língua dos mudos. E se Jesus, queridos, fez tanto bem àquele homem, como ele se calaria? Se Jesus nos fez tanto bem, como nós nos calaremos? Por que então permanecemos cristãos mudos? Como deixaríamos de ouvir o seu ensino? Por que nós permanecemos cristãos assim, que não falam, que não replicam a bênção? Tantas bênçãos recebidas, sobretudo a bênção da salvação. Tanto bem que Ele nos fez, tanto bem. Ouça. A lição mais especial dessa história, queridos, não é que Jesus possa fazer milagres, porque Ele pode. Não é. Não é que Ele tenha aberto a audição de um surdo e feito falar desembaraçadamente. Mas é o fato daquele homem ter conhecido Jesus. Essa é a maior bênção dessa passagem. Não somente ele, mas aqueles amigos conheceram Jesus. E nós? Conhecemos os milagres de Jesus apenas? Ou estamos preocupados em alcançar muito mais? Estamos preocupados em obter mais milagres, mais bênçãos de Jesus? Ou estamos deveras preocupados em conhecer o Jesus, como nos ensina o profeta Oséias? Oséias capítulo 6, versículos de 1 a 3. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. E ao 3º dia nos levantará. E viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor Jesus. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Conheça Jesus, irmão, e prossiga em conhecer. Tira a poeira da tua Bíblia e use-a em nome de Jesus. Faz assim. E saiba que os milagres operados por Jesus serviam para identificá-lo sim como sendo o Messias, o Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. Mas o mais importante que os milagres é a pessoa de Jesus. O mais importante não é o Efatá, não em si mesmo. O mais importante é o Deus do Efatá. Que o Senhor fale ao seu coração e diga
para que o seu coração se abra para a sua palavra. Efatá. Que Deus os abençoe. Senhor nosso Deus, estamos aqui em Tua presença, gratos, felizes, com o nosso coração saltitante, jubilante em festa, porque assim como o Senhor veio até aquele homem, atravessando Decápolis, assim também o Senhor veio e atravessou todos até chegar à nossa presença. E o Senhor veio até mim e até a minha casa e trouxe salvação. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o Deus do Efatá. Obrigado, Senhor, porque em todas as coisas somos sim mais que vencedores em Cristo Jesus, porque é o Senhor que cuida, que guarda, que faz, é o Deus que trata do nosso coração. Obrigado, Jesus. Obrigado porque não há maior alegria no mundo inteiro e nem na vida inteira e nem em 10 vidas que não seja conhecer o Senhor, conhecer e prosseguir em conhecer. Senhor, fala para o meu coração hoje, Efatá, para que o meu coração esteja totalmente aberto ao Senhor Jesus, o Senhor que está fora da porta e bate, e a igreja fechou as portas, como a igreja de Laodiceia, no Apocalipse, que seja a nossa igreja, a igreja do Efatá, portas abertas para o Senhor, e o Senhor esteja cá dentro, anunciando em nossas vidas, em nossos corações, de tantos quantos o Senhor quer salvar. Efatá. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus que abre, o Deus que nos torna conhecidos e se torna também o Deus conhecido de nós. Muito obrigado. Que seja a Tua bênção sobre as nossas vidas e que essa palavra fale profundamente ao coração do meu irmão e da minha irmã, e onde quer que ela chegar. É como nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Receba esta bênção e o nosso forte abraço. Que Deus te abençoe. Fortalecidos por esse Deus maravilhoso, Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, aquele que abre as portas para que nós adentremos confiantes pela salvação recebida, é o Deus que nos sustenta para a nossa caminhada de fé. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Essa é uma promessa de Deus para o seu povo. Você ouviu a Escritura Sagrada, ouviu pela manhã, ouviu agora à noite. Nós temos ouvido as mensagens, mas a melhor maneira de você ouvir Deus é você no seu quarto, em oração, lendo a Escritura Sagrada, pedindo ao Espírito Santo para abrir o seu entendimento, abrir os seus ouvidos. Queridos, essa promessa de Deus nesse texto diz: escutar a palavra de Deus significa ser livre da insensatez, estupidez. Existe estupidez maior do que se entregar ao pecado? E o salmista nos chama a atenção para o fato de que Deus fala conosco, fala aos seus santos, para que nós não caiamos em insensatez. Eu quero te incentivar a continuar dedicando-se à leitura da Escritura Sagrada. É ela que vai transformar o seu coração. Deus vai abrindo o seu entendimento e transformando a sua vida. A salvação vem para que a glória de Deus se reflita por meio de mais filhos e filhas dele. Vamos orar. Agradecemos ao Senhor, Pai, por essa noite, por esse tempo juntos, a transmissão noturna. Agradecemos pela mensagem pregada, que nos fortalece, nos anima, porque servimos a um Deus que cuida de nós, um Deus que dá atenção especial a cada um dos seus filhos e filhas. Nós queremos te agradecer. Agradecer por uma promessa como essa, que nós recebemos a palavra do Senhor. O Senhor fala conosco para que sejamos livres da insensatez, da estupidez. E eu peço, Pai, livra-nos de pecar contra o Senhor. Impeça-nos de pecar contra Ti. Fortalece-nos diante das tentações para que nós sejamos vitoriosos e o Senhor receba honra, glória, porque só a Ti pertence. Obrigado pelo que o Senhor tem feito. Obrigado por aquilo que o Senhor há de fazer. Que essa semana que se inicia para cada um de nós, vivamos
falando do Evangelho, proclamando o Rei dos Reis, testemunhando da salvação recebida, para que outros também tenham seus ouvidos abertos para receberem salvação e a boca aberta para proclamar o Evangelho da graça. Que a graça, essa graça maravilhosa que nos alcançou, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus que se revela continuamente a cada um de nós, seus filhos, e a unção, o poder e a direção do Santo Espírito sejam sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, Igreja de Jesus Cristo, espalhado por todo o mundo, hoje e para todo sempre. Amém. A palavra de Deus é sempre muito viva e nos anima, nos dá esperança e expectativas diante daquilo que Deus está realizando. Bem, o Conselho, na última segunda-feira, reunido, deliberou a intenção de nós nos reunirmos presencialmente dia 5 de julho, pela manhã e à noite. E por que intenção, queridos? Porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui até lá. Podemos receber um novo decreto, podemos julgar que o momento não seja oportuno, talvez pelo número de casos que parece ser crescente, mas nós estamos confiantes no Senhor. Tanto que equipes já estão trabalhando para preparar as instalações para nos receber nesse dia 5, obedecendo às restrições, às exigências que o decreto que o governador do Distrito Federal emitiu dá para cada igreja nesse tempo ainda que enfrentamos a pandemia. Então, junte-se a nós em oração. Por favor, oremos para que o Senhor nos dê clareza sobre essa decisão. Até lá, continuamos em contato uns com os outros, usando os meios tecnológicos, intercedendo uns pelos outros, mas também intercedendo uns com os outros. Como é bom a gente compartilhar a palavra. Você ouviu a palavra pregada hoje, lida, mas é bom você ligar e falar, olha, Deus falou isso aqui no meu coração essa semana, enquanto eu estava meditando nas Escrituras Sagradas. Esse crescimento nosso vai ser contínuo, porque quanto mais nós conhecemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo por meio da Escritura, mais a nossa segurança vai aumentando naquilo que Deus está fazendo. Eu quero, em nome do Conselho, como pastor da igreja, agradecer a você pela sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas, mas também a sua generosidade. Muito obrigado. A gente tem podido assim cumprir cada um dos compromissos e investir na vida dos necessitados, especialmente por meio do Fundo de Apoio Emergencial, que a Junta Diaconal tem cuidado com tanto carinho e zelo. Então, muito obrigado. Continue sendo fiel. Nossa oração é que o Espírito Santo continue dirigindo a sua vida, inclinando o seu coração a essa fidelidade. E você que ainda não participa da entrega dos dízimos e ofertas, talvez porque ainda não compreendeu o prazer, a alegria que a gente tem quando faz isso, minha oração é que o Senhor fale ao seu coração nessa hora e você participe conosco dessa mesma alegria. Eu tenho uma notícia para você do nosso Comitê de Missões. Nosso Comitê de Missões, desejando oportunizar para você o recebimento de mensagens atualizadas dos nossos missionários, aqueles que nós somos parceiros, está criando um grupo no WhatsApp para recebimento dessas mensagens. Se você deseja, você deve ligar para a Igreja Presbiteriana de Brasília, na secretaria, e fornecer o seu número de telefone. Não se preocupe, não é aquele grupo onde todo mundo fica postando, apenas os participantes do comitê que vão postar e somente assuntos que dizem respeito aos missionários, notícias dos nossos missionários. Isso é bom para você participar e ver o que Deus está fazendo no mundo por meio dos nossos missionários, mas também para você interceder por eles. Então, ligue, você que desejar, ligue, você vai ser incluído
e vai receber a mensagem. Não se preocupe, não é daquele grupo que todo mundo posta. Apenas o Comitê de Missões vai postar as mensagens sobre os nossos missionários. Encerrando esse tempo, queridos, quero lembrar você, papai e mamãe, que as parábolas que Jesus contou e Daniel, forte no Senhor, são os temas dos próximos estudos que as nossas crianças estão podendo receber. Então nós temos na sexta-feira e no domingo, com a tia Carol Ionarra e também com a tia Jamile. Não perca a oportunidade de deixar seus filhos participando e assistindo essas mensagens que chegam fundo no coração. É um fruto do trabalho do nosso Departamento da Infância, onde a gente tem orado e, sob a direção do Senhor, preparado essas mensagens. Desejo a você uma excelente semana, que o Senhor continue guiando os seus passos, cuidando de você, dando sabedoria na proclamação do Evangelho, aquecendo o seu coração e fortalecendo em meio às lutas e dificuldades e incertezas de um mundo caído.